Queridos e amados, graça e paz, aleluia. Boa noite. Que nesse momento que você estiver aí na sua TV ou na tela do seu celular, que a graça de Deus possa estar inundando sua casa, sua vida, a sua família. Que você possa ter a felicidade de poder estar presente, adorando e bendizendo a esse Deus Todo-Poderoso que reina sobre todas as coisas e quer realmente trabalhar na sua vida e no seu coração. Vamos com alegria nesse momento louvar o Senhor. Aleluia. Declare: Senhor, eu te quero ouvir a tua voz. Aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio do estar. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tua face eu quero ver. Senhor, te quero.
Graça e paz, queridos, ótima noite a todos. Que bom estarmos aqui e sabermos que Deus é Deus, Ele é Deus, e Ele, como pela manhã falamos e agora à noite reforçaremos, é o único digno da minha adoração, do teu e do meu louvor. Ele é a razão de Lírio dos Mares, depois de quase 120 dias, voltar a se reunir
no mês de agosto, no próximo dia 2, permitido Deus, estaremos aqui retomando nossas reuniões presenciais, ao menos nos cultos da manhã, a partir do dia 2 de agosto, com a Escola Bíblica Dominical, às 8:45, e o culto às 10 horas. No mês de agosto, ainda não teremos a reunião da noite presencial, o culto da noite continuará sendo online, ok? Então fique atento e, permitindo Deus, vamos juntos celebrar esse cuidado de Deus, que tem feito coisas extraordinárias, a olhos nus, só não vê quem não quer ver. Nós somos gratos ao Senhor por isso. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Romanos, carta de Paulo à igreja de Romanos, capítulo 5. Por favor, Romanos, capítulo 5. Romanos 5. Diz assim, a partir do verso 1, vamos fazer a leitura até o verso 11. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Grife isso na sua Bíblia. Quer ter paz? Quer ter principalmente paz com Deus? Só através de Jesus. Ah, mas pastor, eu tenho feito boas obras. Só através de Jesus. Ah, pastor, mas eu dou esmola, todo mundo que me pede dinheiro na rua. Isso não traz paz com Deus. Isso pode trazer paz à sua consciência naquele momento, mas com Deus, só através de Jesus. Ah, pastor, mas eu frequento a igreja há 200 anos. Você está caminhando com Jesus? Se está, você vai desfrutar da paz com Deus. Se você só tem uma vida religiosa, você não sabe o que é paz com Deus. Não é exagero, é a sua Bíblia que está dizendo. Ah, pastor, mas minha avó era batista, meu avô era batista, meu bisavô era batista, eu nasci numa igreja batista e estou nela até hoje. Isso não quer dizer nada se você não anda com Jesus. Se Jesus não é o Senhor da sua vida e da sua história. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio, através de, somente por meio ou através de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você sabe o que isso quer dizer? Quando o Espírito Santo de Deus está habitando em nós, quando o Espírito Santo de Deus faz morada em nós, quando o Espírito Santo de Deus está feliz em nós, e Paulo exorta, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus é o selo da nossa vida com Cristo, em Cristo, diz a palavra, nós também nos gloriamos nas tribulações, nas dificuldades. Sabe por quê? Sabemos que não estamos só. Sabemos que na tribulação nós somos levados, nós somos desafiados a perseverar. E quando perseveramos, nós adquirimos experiências com Deus. E na experiência com Deus está a minha e a sua esperança. A nossa experiência com Deus gera esperança. Se você não tem experiência com Deus, você não tem esperança. Você pode ter uma religião, você pode ter uma igreja, você pode ter amigos cristãos, mas se você não tem experiência com Deus, você não tem esperança. É a Bíblia quem diz isso. Leia a Bíblia, você não será enganado por ninguém. Mas eu sou o melhor ofertante da minha igreja. Sem experiência com Deus, você não tem esperança, você não tem paz. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
dificilmente morrerá por um justo alguém, embora possa alguém se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para comigo, para com você, para com o homem, para com a mulher, para com o menino, uma menina, um jovem, um adolescente. Deus prova o seu amor. Deus dá provas do seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, e éramos nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O papel mais difícil Jesus cumpriu. O papel da reconciliação foi dado a ele, e ele cumpriu cabalmente na cruz. E quando nós éramos ainda seus inimigos e adversários, zombadores e escarnecedores, como Paulo diz: tais fostes alguns de vós, adúlteros, mentirosos, beberrões, e aí tem uma lista enorme. Mas Jesus morreu por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí o que é adoração. Olha aí a importância de entender o que é adoração, como hoje pela manhã falamos. Olha aí o que Paulo está dizendo sobre a nossa responsabilidade na adoração e no louvor. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, através de quem nós alcançamos a reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, de você, e nos faça entendedores, nos faça compreender essa verdade. Paz com Deus só através de Jesus. Ele, através dele, fomos alcançados e reconciliados, estando nós ainda no pior estado das nossas vidas, mergulhados e escravos e dominados pelos nossos pecados, pensamentos pecaminosos e egoístas. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, e faremos isso para que também tenhamos oportunidade de consagrar os dízimos e ofertas. Você poderá fazer isso aí da sua casa, acessando o aplicativo do seu celular. Você tem aí o banco da igreja, Santander, a conta da igreja, agência, inclusive o CNPJ, para que você não erre, não cometa nenhum erro no depósito ou na transferência que deva fazer. Vamos adorar o Senhor. Apresente ao Senhor agora também seus bens, seus dízimos, suas ofertas. Se você fez durante a semana, se você vai fazer vindo à igreja essa semana, de 8 da manhã até as 2 horas da tarde, ore agora, já faça isso agora em culto também, nesse momento de celebração como igreja. Se você vai consagrar os seus bens, vai trazer durante a semana, separe agora aí os gêneros, já deixe na sacola, coloque diante de Deus, para que o Senhor multiplique ao chegar à mesa daqueles que nós temos assistidos. Vamos louvar o Senhor. Tu és
Nós vamos orar, consagrando os dízimos e ofertas. Eu acabei de receber aqui uma informação através do WhatsApp que os irmãos Janaína e Evandro foram infectados pelo vírus da Covid. Ela está num estado de saúde mais complicado, mais delicado, está sendo transferida da UPA de Santa Cruz para um hospital, ainda não sabemos qual. Ele também está infectado, mas num quadro não tão preocupante ou grave como o dela. E o pedido que recebemos de oração é através da irmã Glauce, a mãe da Lud, que é nora do Evandro e da Janaína. Vamos orar por eles e pedir ao Senhor que tenha misericórdia, os alcance e os restabeleça. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esse momento. Obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de podermos nos apresentar diante do Senhor, consagrando, apresentando os dízimos e ofertas. Obrigado. Obrigado pela fidelidade do teu povo, pela responsabilidade, pelo compromisso, pelo entendimento da provisão do Senhor, infalível, inabalável. Tu tens sido um Deus fiel e verdadeiro. Nenhuma de tuas promessas tem falhado, Senhor, e nós te exaltamos por isso. Ó Deus, nós queremos nesse instante confiar ao Senhor a vida do Evandro e da Janaína. Cuida deles, conduza, Senhor, esse processo que envolve a transferência de Janaína para o hospital. Cuida do Evandro, orienta os médicos, ó Deus, os medicamentos que eles precisam fazer uso, que tudo seja providenciado a fim de que a saúde dos teus servos seja restabelecida por obra e graça do Senhor. Vá ao encontro, abra as portas, entra com provisão, a fim de que em breves dias tenhamos a notícia da recuperação dos teus filhos. Fica conosco, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja que está reunida agora de casa em casa. Continua dando-nos, ó Deus, sensibilidade e visão, para que, ó Deus, compreendendo, ouvindo tua palavra, teus conselhos, teus preceitos,
possamos colocar em prática e fazendo valer cada um deles para as nossas vidas, termos paz contigo, termos a nossa reconciliação assegurada e dessa forma não tornarmos a morte de Jesus vã, inútil. Que a morte de Jesus, sua ressurreição, possam nos dar a plena e mais absoluta certeza de que a nossa segurança não está noutro senão nele, Jesus, nosso Senhor e Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Pela manhã nós falamos aqui a respeito, numa breve reflexão, da adoração com a qual nós estaremos comprometidos na retomada das nossas reuniões, dos nossos cultos, no dia 2 de agosto. E agora à noite eu quero falar sobre, digamos assim, a irmã gêmea dessa adoração, o louvor, a honra que é devida, que deve ser dada e tributada somente ao Deus eterno, Criador dos céus e da terra, aquele que criou você e a mim, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, aquele que espera de mim e de você uma postura de adoração e louvor. Razões para louvar, eu quero citar algumas aqui, mas citá-las de Bíblia aberta, de olhos na palavra, para que não nos esqueçamos ou não nos deixemos enganar, que fora da palavra nós vamos ter, ainda aqui, aspas, proposto, ensinado por um anjo, por um bispo, por um apóstolo, algo diferente disso. Não. O louvor e a adoração que devemos a Deus está nessas razões que nós temos na palavra, e não temos nada mais a acrescentar. Está tudo aqui, bem sucinto, bem resumidamente posto pelo apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, nós lemos assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem fomos abençoados? Cristo. Está na sua Bíblia. Eu vou ler esse texto numa outra versão, na Nova Versão Transformadora. Quer ver uma coisa? Versículo 3: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, escute, Deus nos amou. Você pode dizer obrigado, Deus, por isso? Você pode dizer glória a Deus por isso? Sabe o que isso significa? Antes de existir o sol, Deus já amou você e a mim. Antes de existir as estrelas, as constelações, antes de existir Júpiter, Marte, Deus já amava a mim e a você. Antes do mundo ser criado, antes da lua brilhar à noite, do sol raiar ao meio-dia, Deus já amava a mim e a você. O apóstolo Paulo vai dizer: pois nos elegeu, pois antes de criar o mundo, nos amou e nos escolheu em Cristo Jesus, para sermos santos e sem culpa diante dele. Versículo 5: ele nos predestinou para si,
para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós, em seu Filho amado. 7. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu propósito. E o plano é esse: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. Grife isso na sua Bíblia. Nada é meu, nada é seu, nada é nosso. Tudo que temos, herdamos dele em quem? Cristo. Herdamos em Cristo. E diz o texto: pois Ele nos predestinou conforme seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, olha agora, louvássemos a Deus e o que? Lhe dessemos glória. Essa leitura eu fiz também na Nova Versão Transformadora. Na NVI diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. O propósito da sua vida, o propósito da minha vida, o propósito da minha e da sua existência é louvarmos a Deus e darmos glória a Ele. Versículo 12, versículo 13: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o que? O selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Até aí. Escuta, está aí diante dos seus olhos e dos meus olhos. Não tem como fugir desse ensinamento prático e claro que está na palavra. Não existe, com base nesse texto, claro do jeito que está, não existe essa história de que você ainda não tem o Espírito Santo de Deus se você tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, de que você precisa de algo mais, precisa de uma experiência sobrenatural ou extraordinária. Não, está na sua como na minha Bíblia. Recebemos o Espírito Santo de Deus quando cremos nele, quando o confessamos. Ah, queridos irmãos, igreja do Senhor, lírio dos vales, louvor, louvor. O Senhor espera de mim e de você louvor, atitudes de louvor, posturas de louvor, decisões que louvem o seu nome, que engrandeçam o seu nome, testemunho de vida que engrandeçam o seu nome. E aqui nós temos algumas razões para isso, razões para que eu e você louvemos, nos preocupemos em vivermos uma vida de louvor a Deus. Primeira razão, você quer? Está aí na sua Bíblia. Primeira razão:
porque Ele te abençoou, porque Ele me abençoou, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Já falamos sobre isso há alguns dias atrás na nossa conexão diária. Deus tem prazer em derramar sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre os seus filhos, sobre aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, bênçãos, bênçãos espirituais. Suas bênçãos espirituais estão asseguradas a mim e a você por Jesus. Elas não estão condicionadas ou limitadas pelo tempo e pelo espaço, como do tipo, Deus só nos abençoa quando estamos aqui no templo. Teríamos a triste experiência de vivermos fora dessas quatro paredes, vulneráveis, expostos, sem as bênçãos de Deus. O meu Deus não é limitado por paredes, o meu Deus não é limitado por enfermidades. O Senhor nos abençoa na saúde e na doença, na fartura ou na falta. O Senhor tem prazer em abençoar o seu povo na saúde, renovando o vigor físico, na enfermidade, sustentando-nos com fidelidade e nos dando a segurança de que, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente nunca estará sozinho, porque Ele estará conosco, porque sua vara e seu cajado nos consolam. Grife aí na sua Bíblia, por favor, o versículo 3 de Efésios capítulo 1. Nele, em Cristo, nós desfrutamos das mais ricas e copiosas bênçãos do Deus eterno. Elas são baseadas não em minhas escolhas, em minhas decisões, não no meu frágil caráter, não na minha condição adâmica e pecadora. Não, as bênçãos de Deus estão baseadas em Cristo. Em Cristo. Por isso, Deus é fiel, Ele não se deixa enganar. Por isso, Deus, em sua fidelidade, contempla as minhas e as suas necessidades e estende-nos a mão em auxílio, em socorro, em ajuda, em profusão de bênçãos. Quando eu era mais jovem, agora com 55 anos, eu já me lembro de algumas canções, mas não com tanta facilidade. Aliás, eu quero agradecer à igreja o carinho e o gesto de respeito e cuidado com a surpresa que nos fizeram nesse último sábado pela manhã. Alguns irmãos, alguns líderes nos fizeram uma surpresa agradável, e eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela vida da igreja. E eu estava lembrando de uma canção que dizia mais ou menos assim, talvez você se recorde aí: é bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção. Essa canção fala da mão de um Deus que com alegria nos contempla, nos socorre, nos assiste com uma profusão de bênçãos incontáveis. Você
Você pode contar quantas bênçãos você já tem acumulado no dia de hoje? Manhã, tarde e agora início da noite. Quantas bênçãos você pode contar desde que acordou? Ah, pastor, mas eu continuei sendo abençoado enquanto dormia. Então tá bom, desde que você foi dormir ontem, quantas bênçãos você pode enumerar? Quantas manifestações do cuidado de Deus você pode citar? Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Por isso eu e você não podemos ignorar, não podemos deixar de louvar, de engrandecer seu nome. Mas há uma outra razão, está no texto bíblico, no versículo 4, olha lá: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele nos escolheu, porque não fostes vós quem me escolhestes a mim, mas eu quem vos escolhi a vós. Jesus nos ensinou isso, e Paulo, compreendendo perfeitamente essa verdade, diz: olha só, ele merece todo louvor, ele merece toda glória, ele merece toda adoração, porque nós não tínhamos nenhuma, a mínima condição de escolhê-lo, de nos aproximarmos dele, mas ele se aproxima, mas ele se dirige a nós, numa atitude de propor a reconciliação, revelando esse amor insondável, indescritível. Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Nenhum cristão, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum frequentador de igreja, nenhum religioso, nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum padre, nenhum guru religioso, nenhum patriarca, ninguém será capaz de entender e de definir por que Deus nos escolheu. Ninguém. A Bíblia só diz uma coisa: a Bíblia diz que ele fez isso por graça, em sua graça. Isso quer dizer que ele fez isso não porque Ebenezer merecia, ele fez isso porque ele, usando de graça, me estendeu a mão, oferecendo o favor da reconciliação a mim, pecador, a você, pecador, pecadora. O cuidado de Deus, esse Deus que nos escolhe, esse Deus que revela a mim e a você seu plano perfeito, seu plano infalível de reconciliação. Sabe, querido, quer que eu te diga uma coisa, minha irmã, meu irmão? Essa graça, será que não te motiva? Essa graça e esse amor de Deus, será que não te motiva a voltar no dia 2 de agosto, ainda mais compromissado com Ele, ainda mais curvado, rendido, ainda mais dobrado diante deles? Será que essa graça e esse favor de Deus não sensibiliza ainda mais você, para que você volte, para que você retome sua comunhão com Ele, a casa dEle, com alegria e com graça? Louvar ao Senhor, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Louvar ao Senhor, porque Ele nos escolheu. Lembram-se de Romanos 5? Ele nos amou e nos escolheu, sendo nós ainda pecadores. Terceiro,
Terceiro motivo ou terceira razão pela qual eu e você devemos retomar a nossa comunhão e celebrar ao Senhor com louvor, engrandecendo o seu nome. Diz o versículo 5: Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse versículo 5, na Nova Versão Transformadora, eu acho ainda melhor. Olha o que diz: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Foi pelo bom propósito de Deus que em Jesus eu e você fomos adotados como filhos. Ele, como diz Paulo, o primeiro de muitos irmãos. Minha irmã, meu querido irmão, minha amada ovelha, Ele nos escolheu e nos adotou. Em amor fomos adotados. Se você é filho biológico, você tem uma experiência filial, você tem uma experiência, digamos assim, quase que normal na relação paterna e materna. Mas se você é um filho de adoção, se você não foi um filho gerado no ventre, mas adotado, trazido para junto, você sabe, e a expressão que se usa é o filho do coração. Não foi gerado no ventre, mas foi amado nas entranhas, foi amado intensamente, foi gerado dentro do coração. Assim, eu e você alcançamos a condição de filhos em Cristo Jesus, gerados no amor de Deus, que enviou Jesus para assumir a cruz que era minha e sua. Será que esse motivo não sensibiliza você a permanecer louvando a Deus, compromissado no louvor ao Senhor? Ele te escolheu, Ele adotou a mim e a você, escolhidos de antemão, escolhidos antes de tudo, amado antes de tudo. A obra de Deus em sua vida garante que Ele, o Deus eterno, cumprirá o seu plano perfeito para mim e para você. Ou seja, eu e você, uma vez adotados em sua família, seremos acolhidos, seremos amparados, seremos assistidos e supridos em tudo. Em tudo. Eu olho para esse texto bíblico e encontro um quarto motivo para continuar louvando a Deus, para voltar a esse lugar no dia 2 de agosto e me juntar a você na celebração, na adoração, como pela manhã falamos, e no louvor. Sabe por quê? Diz o versículo de número 6 e 7 na parte A, escute isso: para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Remir, pagar o preço. Em Cristo, o preço por mim e por você foi plenamente satisfeito e pago. Em Cristo, e sabe por quê? Era o justo morrendo pelo injusto, era o santo morrendo pelo pecador, era o Filho de Deus dando sua vida na cruz para a reconciliação da criatura com o Criador. Remido, está pago, foi
exatamente isso que Jesus expressou na cruz quando estava pendurado no meu e no seu lugar, por minha causa e por sua causa. Jesus gritou em alto e bom som: está consumado, tetelestai, está pago, está pago, estão remidos todos aqueles que crerem em mim, estão remidos, pagos, resgatados. Ah, meu irmão, minha irmã, querida ovelha, querido amigo, você quer um quarto motivo para louvar ao Senhor incessantemente? Deus enviou Jesus e pagou o preço para ter a mim e a você reconciliados com Ele. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, diz o seguinte: esse versículo, esses textos são maravilhosos, você sabe ele de cor, mas eu vou ler para que você resgate ele na sua memória. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, ou seja, a herança adâmica nós recebemos de Adão, mas nós fomos resgatados, nós somos comprados, versículo 19, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Deus fez isso por graça, por graça. E quando Ele faz isso, quinta razão para eu e você louvarmos a Ele, Ele garante a mim e a você, sabe o que? Dos teus pecados não me lembrarei jamais. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu e você temos os nossos pecados perdoados em Jesus. É o que diz Paulo, a carta em Éfeso, lá no capítulo 1, como estamos lendo e considerando, no versículo 7, na parte B, ele diz: a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Pecado confessado é pecado perdoado. Por conta do sacrifício de Jesus, ou na conta do sacrifício de Jesus na cruz, a minha dívida, a sua dívida, a dívida que pesava sobre nós. Paulo escreve isso aos Colossenses e diz: sabe o que Jesus fez? Sabe o que Jesus fez? Deixa eu ver aqui se eu tenho algo que possa demonstrar o que Jesus fez. Vou pegar esse pedaço de papel aqui. Olha o que Jesus fez com a minha dívida. Olha o que Jesus fez com a sua dívida. Olha o que Jesus fez com a nossa dívida do pecado. Jesus fez isso. Jesus rasgou. Ele rasgou e cravou na cruz. Sabe por quê? Não porque eu e você merecíamos, mas por graça. A nossa dívida foi cravada, foi rasgada na cruz, e nossos pecados foram perdoados. Pecados perdoados. Sexta razão para eu e você permanecermos louvando ao Senhor, voltarmos aqui em agosto, seguirmos agosto, setembro, outubro, novembro, 2021, 22, 23, até Ele nos chamar, louvando o seu nome. Sexta razão, diz o versículo 8, na parte A, diz: Ele derramou profundamente as riquezas da sua graça sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Sabe, esse Senhor que tomou o meu e o seu lugar na cruz, que morreu a minha e a sua morte vexatória, vergonhosa, humilhante, pendurado naquele madeiro, a Bíblia me ensina que Ele merece todo louvor, toda adoração,
porque ele, onde um dia habitou o pecado, abundou o pecado, ele fez transbordar e superabundar a graça. Só ele tem poder para fazer isso. Só ele tem poder para fazer isso. Ontem eu vi uma matéria, estava lendo uma matéria sobre dependentes químicos, sobre o perigo da dependência química, sobre o risco do consumo de drogas. E eu li alguns depoimentos de pessoas que tentaram 1, 2, 3, 4 vezes, através de clínicas de recuperação, de casas de recuperação, deixar o vício, mas só conseguiram efetivamente vencê-lo quando entenderam que somente em Jesus eles encontrariam forças para vencerem e derrotarem as drogas. Só num encontro verdadeiro, legítimo com Cristo. Só. Não estou falando de religião, estou falando de experiência com Cristo. O pastor Francisco Veloso, que cuidou durante muitos anos do Projeto Amor, uma casa de dependência química aqui em Três Rios, lançou um livro que chamava-se A Última Picada. E a última picada ele tratava como aquela que Jesus faria de uma vez para sempre na sua vida. Quando Jesus entrou na sua vida, ele não precisou de mais nada, mais nada. Era só Jesus, porque a graça lhe bastava. Sabe, meus irmãos, a gente tem aprendido e ouvido por aí muitas coisas a respeito de Jesus, da sua obra extraordinária, mas a gente tem ouvido muito pouco sobre essa experiência fabulosa, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquilo que uma vez motivou a minha vida de maneira errada, equivocada, foi abandonado, foi deixado para trás, e agora minha vida incomparavelmente tem muito mais brilho, tem muito mais sabor, tem muito mais sentido e significado por conta da presença de um Jesus insondável na minha história. Posso, se você me permitir, citar um exemplo que é drástico para isso? Drástico. E é assim, crucial, determinante. Quando Jesus é levado ao Gólgota, ele é levado e cercado por 2 homens. Um deles, consciente, plenamente consciente da sua condição, da razão pela qual estava ali, sendo condenado à morte por causa dos seus pecados. Esse homem vira-se para Jesus, pendurado na cruz como ele, mas ele entende que era justo, que nele não havia pecado. Esse homem volta-se para Jesus há algumas horas de sua morte, há algumas horas apenas de expirar, e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu penso que essa frase, esse apelo, esse pedido, trouxe uma paz insondável àquele homem pendurado ali, que gemeria de dor, que uivaria de dor, mas estava seguro, porque ao seu lado
ele encontrou o conforto e o encorajamento que precisava, e compreendia que ali não terminaria a sua história, que ele precisaria entrar na eternidade com Deus, com seus pecados perdoados, com uma nova perspectiva de vida e vida eterna. A minha e a sua vida eterna começam aqui, meu irmão. Não se iluda. Não pense que a sua vida eterna começará quando você fechar os seus olhos, quando você for levado para um cemitério. Não, a minha e a sua vida eterna já começaram aqui, quando eu e você entendemos que sem Jesus não poderíamos mais andar. Oh, meu querido, minha irmã, meu irmão, sétimo motivo para eu e você louvarmos ao Senhor, engrandecermos o seu nome. Você quer? Está aí na sua Bíblia, olha aí para ela, olha o que diz os versículos 8, 9 e 10. Eu vou ler na versão transformadora. Olha o que diz: generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu propósito. É o plano dele. No devido tempo reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe no céu e na terra. É o plano dele revelar a sua vontade a mim e a você. É o plano dele. Está aí. Você quer mais um motivo? Deus nos faz conhecer a sua vontade em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então você ainda está longe de Jesus. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida profissional, para a minha vida espiritual, para a minha vida emocional. As coisas estão fora do lugar. Opa, se aproxime de Deus. Você vai conhecer a vontade dele. Você vai conhecer. Até porque o livro dos Salmos ensina a mim e a você: Deus revela os seus planos mais secretos àqueles que lhe são íntimos. Quer conhecer a vontade de Deus? Se aproxime dele. Quer que eu ratifique isso numa experiência viva? Jesus estava com os seus discípulos e disse: não vos chamo mais servo, mas vos tenho chamado amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo saberá. Entendeu? Quer conhecer a vontade de Deus? Seja amigo de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Esteja próximo dele, esteja aos seus pés, esteja preocupado com o que preocupa o coração de Deus, esteja interessado com o que interessa na agenda de Deus, esteja pronta a fazer valer na sua vida aquilo que o Senhor tem para você. Aproxime-se dele, fique o quanto mais próximo puder dele. Deus revelará a você, Deus mostrará a você, você entenderá perfeitamente os planos de Deus. Nós somos amigos de Deus na medida em que entendermos que só Ele é Deus, fora dele não há nenhum outro, antes dele nenhum houve, depois dele nenhum haverá. Mais uma razão, e é a oitava, está tudo aqui nesse texto, para você seguir louvando ao Senhor. Sabe o que diz o texto? Ele fez a mim e a você herdeiros eternos do seu reino. Está aí, olha a sua Bíblia, bota os seus olhos aí, versículos 10, 11 e 12, diz o texto lá no versículo 10 que acabamos de ler, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nele fomos feitos herança, predestinados com o propósito de existirmos, de caminharmos, de respirarmos para o louvor da sua glória. Você tem essa compreensão? Ou você acha que existe só para essa vida? Você acha que existe só para ser um bom pai, um bom marido? Você acha que existe para ser o funcionário do mês, o funcionário do ano? Você pensa que existe para ser a ovelha do ano, a ovelha do mês? Não, você existe para ser e existe para a glória de Deus, para louvor de sua glória, herdeiro com Cristo, para louvor da glória de Deus. E concluo. Nona razão para você seguir louvando e engrandecendo ao Senhor. O texto diz, versículo 13: é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Eu e você precisamos compreender que existimos para o louvor da glória de Deus, para louvá-lo em todo o tempo, porque em Cristo nós fomos selados. Em Cristo nós ganhamos o selo da validade. Uma carta sem selo não vai a lugar nenhum. Nos dias de Jesus, era o anel do rei que selava uma correspondência, para que ela tivesse a certeza, a segurança de que chegaria ao seu destino. Sabe qual é a certeza e a segurança que nós temos quanto ao destino da nossa eternidade? O Espírito Santo de Deus, o nosso selo. Selados em Cristo, a nossa herança está garantida pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de mim, de você, das nossas vidas, que você entenda que sua vida tem um propósito, que eu e você existimos por um propósito. E o nosso propósito não é apenas sermos um bom filho, um bom pai, um bom marido, um bom servo, uma boa ovelha. Não, o nosso propósito não é apenas sermos um bom aluno, o melhor aluno da universidade, o número 1. O nosso propósito, o meu e o seu propósito, é existirmos para louvor e glória de Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa porção rica, por essa porção tão preciosa, por essa porção tão poderosa da tua palavra, que nos desafia, que nos convida, que nos conclama, Senhor, a uma vida de louvor, de engrandecimento ao teu nome. Que nossas atitudes, nossas palavras, nossos pensamentos sejam, ó Deus, regidos, sejam, ó Deus, dominados por algo que engrandeça o teu nome, pelo entendimento
entendimento de que a nossa existência deve engrandecer o teu nome, na condição de filhos, na condição de maridos, de mulheres, de esposas, de filhas, de pais, de ovelhas, de empregados, de patrões, engrandecendo e louvando o teu nome. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. E se alguém, Senhor, ouvindo essa palavra, entende que precisa se aproximar do Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, render-se, entregar sua vida, confessar seus pecados, que este seja um tempo de reconciliação, que esse seja um tempo de restauração, que esse seja um tempo de retomada, de reaproximação, que esse seja um tempo de pecados perdoados, de comunhão restaurada, para a glória do teu nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana feliz e de paz. É a nossa oração, é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajude a lutar contra